Hoje eu venho falar para vocês 3 coisas que atrapalham, seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular, seja simplesmente saúde e bem-estar. São 3 coisas que muita gente não dá atenção e não prioriza por achar que tanto o emagrecimento como o ganho de massa muscular, ele diz respeito somente à dieta, só diz respeito simplesmente à quantidade de calorias, quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas. Então, eu vim falar de 3 coisas que são de extrema importância, de estar muito bem alinhado para que você chegue no seu objetivo. A primeira coisa que atrapalha muito, que impede de você chegar no seu objetivo, que tem grande influência negativa se não estiver bem, é o seu intestino. E eu vou explicar por que ele atrapalha tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa muscular se ele não estiver funcionando de forma adequada, tá? O nosso intestino, ele tem o seu sistema próprio de neurônios, certo? E esses neurônios, eles participam de processos onde há ali a regulação do apetite, por exemplo, né? Então, a pessoa que está no processo de emagrecimento e ela tem esse apetite desregulado, fica muito mais difícil para ela se manter naquele planejamento alimentar. Então, a dieta pode ser boa do jeito que for, o nutricionista pode ser bom do jeito que for, mas se o intestino dessa pessoa não estiver bem cuidado, essa pessoa estiver com a fome muito desregulada, ela realmente não vai aguentar seguir aquele planejamento alimentar. Já no ganho de massa magra, no ganho de massa muscular, você não ter o seu intestino funcionando de forma correta, isso impacta negativamente. Por quê? Porque o processo de hipertrofia, ele é um processo complexo e muito minucioso. Então, são necessários nutrientes, tanto macronutrientes, proteína, carboidratos, gorduras, quanto também micronutrientes, vitaminas e minerais, que são essenciais para que esse processo aconteça, não somente da construção da massa muscular em si, mas até mesmo para o processo de contração durante o exercício físico. E como no intestino nós absorvemos esse nutriente, se você não tem o intestino funcionando de forma eficaz, você pode comer o que for, você pode comer tudo direitinho, mas se seu intestino não estiver absorvendo, de nada adianta. Já no ganho de massa magra, no ganho de massa muscular, você não ter o seu intestino funcionando de forma correta, isso impacta negativamente. Por quê? Porque o processo de hipertrofia, ele é um processo complexo e muito minucioso. Então, são necessários nutrientes, tanto macronutrientes, proteína, carboidratos, gorduras, quanto também micronutrientes, vitaminas e minerais, que são essenciais para que esse processo aconteça, não somente da construção da massa muscular em si, mas até mesmo para o processo de contração durante o exercício físico. E como no intestino nós absorvemos esse nutriente, se você não tem o intestino funcionando de forma eficaz, você pode comer o que for, você pode comer tudo direitinho, mas se seu intestino não estiver absorvendo, de nada adianta. Segunda coisa que muitos de vocês não dão atenção, que é imprescindível para o negócio funcionar e ir para frente: ingestão de água adequada, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que aquela meta de 2 litros, ela não é para todo mundo. É claro que se você bebe pouquíssima água, já atendi pacientes que chegou aqui e disse que não bebia nem meio litro por dia. Então é claro que essa meta de 2 litros de água, a princípio, vai funcionar muito, tá bom? Mas essa meta de 2 litros de água não é para todo mundo. A maioria das pessoas às vezes precisa bem mais do que isso, tá bom? No processo de emagrecimento, por que a ingestão de água é tão importante? O nosso cérebro entende que através dos alimentos a gente também consegue água, como por exemplo nas frutas. Então, às vezes, seu corpo está precisando de hidratação, está precisando de água, não está entrando água suficiente, então seu corpo começa a sinalizar a fome como a tentativa. Começa a sinalizar fome na tentativa de você conseguir água para o seu organismo. Então, às vezes, você não está com a falta de alimento no seu organismo, você está com falta de água no seu organismo, só que daí você acaba procurando comida ao invés de água. E quando você se mantém hidratado de verdade, em todo o seu decorrer do dia, né, você fica lá se hidratando, seu corpo não vai dar essa sinalização de fome excessiva, e daí você vai sentir fome quando você realmente tiver que comer. Já no ganho de massa muscular, por que a hidratação é tão importante? Para começar, o músculo ele é constituído quase que 80% de água, né? Então, aquele volume muscular que você vê tem muita água ali dentro. Outra coisa, a água, ela
ela serve como se fosse, digamos assim, uma condução de nutrientes. Então você precisa da água, você precisa das suas células muito bem hidratadas para que os nutrientes cheguem até essas células. Outra coisa é que muitos processos metabólicos, eles acontecem em meio à água, como por exemplo a síntese de proteína. É necessário água dentro da célula para que a construção dessas proteínas e fibras musculares aconteçam e daí você tem um aumento do volume muscular. Terceira coisa que muita gente não prioriza e não valoriza é o sono de qualidade. No emagrecimento, por que é que o sono ele é tão essencial? Durante o sono, eu costumo dizer que a gente tem uma organização dos nossos hormônios, digamos assim. E quando você tem uma privação de sono, você tem uma desregulação nos hormônios, principalmente insulina, cortisol. Então, já é sabido que pessoas que não têm um sono regular, que tem privação de sono, tem um sono de má qualidade, elas têm uma tendência, um risco maior a ter diabetes, problemas cardiovasculares, além do que o apetite dessa pessoa fica altamente desregulado e a procura por doces principalmente aumenta. Então acontece muito de um paciente ele ser enlouquecido, ele ser uma formiguinha, quando na verdade o problema está no sono dele. Quando a gente consegue regular isso, essa vontade de... Você com certeza já ouviu falar nesse termo, sono anabólico, E o que é que significa? Quando você tem um treinamento intenso, que você sobrecarrega e você desgasta a sua fibra muscular, é durante a noite que ocorre essa reparação. Tanto a reparação da sua fibra que foi lesada, como também a construção de novas fibras musculares. Então, quando você treina, por exemplo, durante o dia que eu falo é antes de você dormir, Então, seja de dia, de tarde, de noite. Então, quando você faz o treinamento e você não dorme bem, o seu corpo ele não consegue reparar, restaurar aquela fibra muscular. Então, o que é que acontece? No final, você fica catabolizando. Você desgasta aquele músculo no exercício e você não repara ele. E o ganho de massa muscular, a construção muscular não acontece.